Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar uma proposta sobre produção autossustentável de nutrientes. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Lohan Lucas. Eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas. Também sou especialista em visão computacional e machine learning. E vou deixar as meninas agora se apresentarem. Iris, caso queira começar. Boa noite, pessoal. Uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada, professor, pelo convite novamente. Me chamo Iris, eu sou aqui da UFBC, da Federal do ABC aqui em Santo André, São Paulo, e eu faço também IC voltada para astrobiologia, com convênio com o Laboratório de Astrobiologia da USP, e também trabalho com desenvolvimento de softwares. Boa noite a todos. Me chamo Larissa Maria, sou estudante de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal do Ceará. Bom, já fui pesquisadora do Programa de Iniciação Científica Júnior dado pelo CNPq e participo ativamente no Programa de Caça Asteroides pelo MCTI. Além disso, desenvolvo sistemas embarcados no Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação e atuo tanto em hardware como modelagem 3D. Eu acho interessante também citar que nós três participamos, né, ativamente também da geração de Marte. Perfeito. Obrigado, meninas. Agora que todos se apresentaram, né? Eu vou perguntar a todo mundo, caso vocês queiram responder, vocês podem responder no chat. Vocês já sentiram, vontade de passar uma temporada na estação espacial? E se sim, qual efeito teria se não houvesse a sua comida favorita? Podem deixar no chat. E isso é uma grande dificuldade que temos. Hoje sofremos muito com a parte da logística e, infelizmente, não conseguimos produzir tantos alimentos suculentos. Mas podemos utilizar ferramentas de biologias sintéticas a nosso favor. Devido às missões de longa duração em espaço confinado, podem alterar a nossa fisiologia, também a parte biológica. E hoje dependemos muito do abastecimento vindo da Terra. E isso pode ser um impeditivo em missões, de longa duração, como ir a Marte. Temos como intuito principal a criação de uma mini cápsula de proteínas de alto valor energético, para que ajude os astronautas a ter uma dieta bem balanceada. Essa cápsula ela seria leve, pequena e autossustentável. Então, resultando numa cápsula bem baratinha, para que os astronautas possam ter essa dieta bem balanceada. Ao inserirmos módulos genéticos dos nossos genes alvos nas bactérias Bacillus subtilis, escolhemos porque essa bactéria ela já é bem estudada e tem bastante documentação, e com ela conseguimos fazer com que ela expresse as proteínas que queremos. Mas vocês devem se perguntar qual o benefício disso. E vamos lá. Devido à alfa-lactoalbumina ser rica em aminoácidos essenciais, precursores de serotonina, ela pode auxiliar em regulação do sono, alto teor energético, sínteses menos alergênicas e regulação do humor. Exatamente. Só destacar esse ponto da síntese menos energênica, porque hoje a alfa-lactobimina é um dos maiores valores energéticos do soro do leite e também é os que tem principal que as pessoas têm maior alergia, né? Então a gente pode, a partir do sequenciamento dela, tornar ela menos alergênica e trazer esse benefício para quem hoje tem essa alergia, né? E bem, como nós podemos tirar essa ideia então do papel? São vários passos, eu vou tentar resumir eles para a gente ter uma realização mais dinâmica também, e vocês verem comigo como seria. E como não temos tanto tempo também, eu vou tentar falar de forma um pouco mais prática aqui. Bem, vamos começar tudo no computador. Vamos iniciar a busca pela literatura, então, que realmente tem de projetos que já existem, para a gente comprovar que de fato é factível fazer isso e é viável. E depois, nós vamos então selecionar nossa bactéria-alvo, que no nosso caso já selecionamos, que é a Bacillus subtilis, como o próprio Logan já falou. Após esse momento, vamos então no banco de dados selecionar as partes biológicas de interesse, ver a sequência delas e vermos então como podemos idealizar o circuito gênico. Trouxe para vocês a nossa primeira idealização,
nosso circuito gênico, que tem várias partes biológicas aqui, promotor, terminador, CDS, RBS, e eu vou explicar para vocês, através de um fluxograma um pouco mais simplificado, o que a gente de fato quer fazer com isso. No início, a gente então vai pretender produzir de forma contínua a nossa proteína-alvo aqui de alto valor energético, que é a alfa-lactoalbumina. E tendo ela produzida no meio, vai ser nosso primeiro output. Então, não vamos ter um input, vamos deixar de fato um promotor forte ali produzindo de forma contínua a alfa-lactoalbumina. E com esse output, nós vamos então ter ali um fator transcricional sintético sintetizado pela gente para que na presença dessa alfa-lactoalbumina a gente consiga ativar o outro promotor do segundo módulo gênico, que é este daqui, para que então a gente tenha a produção da luciferase, para que a gente tenha a bioluminescência dessa bactéria, para que a gente consiga então monitorar ela de forma contínua. Aí, passou. Ok, após essa idealização do nosso circuito gênico, vamos partir então para a construção de um plasmídio. O que é plasmídio? É basicamente um DNA circular, onde eu vou colocar todas as partes gênicas necessárias para que, a partir das maquinarias da Bacillus subtilis, eu consiga então gerar o nome do meu produto final. Então lá eu vou colocar genes de interesse, promotores, RBS, peptídeo sinal, região terminadora, enfim, todos os building blocks que eu vou precisar, como se fossem várias pecinhas de Lego para que eu consiga no final, de fato, construir aquilo que eu quero. E por fim, terminando essa parte em sílico no computador, a gente vai testar a eficiência do que a gente construiu. Feito isso, tendo todos os resultados a partir de modelos de forma mais positiva, nós vamos partir para a bancada, fazendo a forma prática, fora do computador. Então, vamos construir o plasmídio que nós acabamos de validar por modelos no computador, vamos preparar as bactérias para que elas sejam competentes, ou seja, consigam receber esse plasmídio, esse DNA circular que nós criamos, e a partir disso vamos então transformar a cultura bacteriana alvo, ou seja, vamos pegar todas as bacilos subtilos que nós queremos transformar e aplicar, por exemplo, correntes elétricas para que elas consigam então receber esses plasmídios, né? Eles realmente entre em cada uma das nossas célulazinhas. Vamos então fazer testes in vitro para checar se realmente elas foram transformadas e selecionar quais foram e quais não foram para pegar as que foram e então a gente ter um cultivo daquelas que foram consideradas transformadas. Então, nós vamos validar o produto que foi secretado e aí acontecerá a purificação e possível liofilização para que a gente consiga deixar a proteína de uma forma boa para o consumo. Aí a gente trouxe aqui, então, algumas referências bibliográficas, só que explicando um pouquinho para vocês de nossa base para esse projeto de forma prática funcionar. Então, o que realmente existe por aí que vai moldar e vai embasar todo o nosso projeto. Primeiro que eu trouxe para vocês é um projeto antigo, de 1992, para que a gente veja que realmente essa bactéria ela é muito estudada. E até os dias de hoje ainda tem inovações e padronizações que a gente está vendo. E este primeiro artigo vai trazer para a gente, então, formas de montagem, tanto a gente pegando sequências de eucariotos ou procariotos, para que a gente consiga expressar esses genes diferentes, de formas diversas, na Bacillus subtilis, e que a gente consiga ter de forma otimizada, então, a expressão, seja de origem eucariótica, ou seja, de origem procariótica. E o mais legal é que, mesmo sendo antigo, ele ainda traz uns insights muito bacanas pra gente. Tanto que o promotor que a gente usou, promotor forte, o Laqui, é justamente o que nesse estudo ele fala. Agora, um outro estudo mais recente, de 2017, que eu trouxe para vocês, também fala sobre a produção de luciferase, só que ele é mais atual e ele traz uma outra visão. Ele basicamente traz para a gente uma padronização das peças gênicas, ou seja, ao longo de vários países, né, pessoas querem fazer modificações com fins diferentes. Então, é muito interessante ter uma padronização das peças que eu vou utilizar para realizar essa montagem sintética em algumas bactérias. E como essa é muito estudada, eles fizeram, então, esse artigo para, de fato, auxiliar nesses processos de biologia sintética mesmo, e focando especialmente para peças de expressão de luciferase. Então, a gente consegue ter aqui promotores já montados, pré-montados, que realmente foram otimizados, que passaram por sistemas de avaliação e que deram certo, né? No final tiveram ali as proteínas fluorescentes, que é nosso alvo também, após a secreção da alfa-lactoalbumina. Pessoal,
Agora imaginem pequenos vagalumes microscópicos. Bom, esses são os nossos biosensores bioluminescentes, que eles utilizam a bioluminescência de organismos para poder prever a atividade celular em outras bactérias, e assim emitir luz conforme a sua atividade metabólica. Então, eles são capazes de detectar pequenas quantidades de bactérias, eles fornecem dados instantâneos sobre a viabilidade celular e permitem análise sem comprometer a amostra. Além disso, eles podem detectar as bactérias patogênicas em alimentos, verificar a eficácia do tratamento térmico e dos conservantes. Além disso, eles podem também observar a predação da bactéria pelos protozoários e ajudar a entender essas relações ecológicas, principalmente a sobrevivência dos patógenos. E podem também monitorar a eficácia de processos de esterilização em superfícies de alimentos. Esse resumo ao lado, ele aborda esse fenômeno em que os organismos vivos, eles produzem a luz visível e através da oxidação da luciferina, que é catalisada pela enzima luciferase, essa propriedade é usada para poder desenvolver os nossos biosensores, que são as ferramentas sensíveis e não destrutivas para poder monitorar em tempo real a nossa viabilidade celular, uma vez que apenas as células metabólicas ativas podem emitir a luz. Obrigada, Lari. E por fim, né, terminando nosso circuito gênico, eu vou trazer aqui para vocês esse outro artigo, que é deste ano, julho deste ano, 2024, e ele traz para a gente, então, agora sobre a alfa-lactoalbumina. Então, falamos sobre a luciferase, também a Lari acabou de falar sobre a questão de biosensoriamento, e a alfa-lactoalbumina também, este ano, foi possível a produção otimizada dela e também secretada por meio extracelular. Então, aqui nesse trabalho, eles falam como fizeram isso, quais as peças biológicas, quais, por exemplo, o peptídeo sinal, quais promotoras utilizaram para isso também. Então, aqui a gente tem todo esse estudo que vai nos ajudar no nosso projeto, né? E também a parte mais de como nós vamos avaliar as proteínas que a partir desse estudo foram secretadas. Então, por exemplo, neste caso, eles usam eletroforese e espectrometria de massa também para verificar a secreção de alfa-lactoalbumina, o que nós pretendemos também acoplar em nosso microbiosensor e microbioreator para que a gente consiga monitorar em microgravidade se está tudo indo certo, dado que na microgravidade nós temos outras forças ali atuando. Pessoal, agora imaginem que vocês estão na Estação Espacial Internacional, um ambiente totalmente sem gravidade. Vocês sabiam que os astronautas eles estão constantemente monitorando esses micro-organismos? Então, isso ajuda a garantir a saúde durante as missões espaciais, pesquisas feitas há anos. Então, a ISS ela já trabalha com isso há tanto tempo que esses estudos, hoje, eles são viáveis para a nossa pesquisa. Eles atualmente estudam como os micro-organismos se comportam e evoluem na microgravidade. Um foco importante para eles é entender como esses organismos eles se tornam resistentes aos antibióticos no espaço. Eles também analisam as mudanças na expressão gênica causada pelo ambiente espacial. E a metodologia? Vocês já pensaram? Bom, é a coleta e a análise. Os astronautas eles costumam coletar amostras de ar, água e superfície para poder monitorar a presença dos micro-organismos, além também do sequenciamento de DNA, ou seja, eles realizam experimentos do crescimento bacteriano e do sequenciamento do DNA para poder identificar essas mudanças genéticas. Esses estudos são tão essenciais para desenvolver contramedidas, até mesmo contra infecções, garantindo a segurança em missões de longa duração e até futuras viagens a Marte. E os métodos de estudo das proteínas? Bom, como a Iris falou, a gente tem a eletroforese, que ele vai separar as proteínas por tamanho e carga, tem a espectrometria de massa, que vai medir a massa das proteínas. Nós temos a cromatografia, que ele vai separar essas proteínas com base em propriedades como carga e tamanho. A gente tem a espectroscopia, que usa a luz para poder estudar a concentração e estrutura das proteínas. A gente também tem a análise de aminoácidos, que ele vai quebrar as proteínas em aminoácidos constituintes. Nós temos a cristalografia de raio-x, que ele determina a estrutura tridimensional das proteínas. E a ressonância magnética nuclear, que é estudar essa estrutura dinâmica das proteínas nas soluções.
Perfeito. E a partir de todos esses estudos que nós fizemos, nós elencamos, então, pontos de melhoria e inovação, de fato, que nós pretendemos fazer. Então, de acordo com o nosso circuito gênico que já temos aqui desenhado, o que nós vemos de pontos de melhoria a partir do que nós já temos na literatura, né? Bem, o primeiro seria como integrar, então, a produção proteica da alfa-lactoalbumina, que é a nossa proteína realmente alvo desse projeto, com a bioluminescência, né? Para que seja um fator ali que vai mostrar para a gente como se fosse uma tag, uma sinalização de que deu certo, não? Então, como, por exemplo, ela vai produzir a alfa-lactobumina e a partir dessa produção vou ter a bioluminescência. Então, como que eu vou integrar para de fato eles se conversarem e eu ter certeza que aquilo está funcionando muito bem? Isso porque nós temos variáveis diferentes, né? As forças que vão estar atuando vão ser em dimensões diferentes. Então, na microgravidade, nós já temos estudos que devido às forças de pressões, por exemplo, a regulação gênica ela é alterada. Então, como é que eu vou, de fato, colocar o circuito gênico e também cultivar essas bactérias para que eu consiga controlar isso e elas consigam, de fato, ter a regulação gênica de forma normalizada, para que ela secrete o que eu realmente espero que ela vá secretar. E o terceiro ponto é como que eu vou fazer essa regulação através de um promotor sintético. Isso porque a gente não tem ainda, de forma natural, promotores que a gente conhece, porque ainda há muita coisa para se conhecer, que vai reconhecer, então, a alfa-lactobumina para que a gente consiga ligar ele e ativar. Né? Então, não temos esse fator de transcrição ainda também que se liga à alfa-lactobumina. Então, seria de forma sintética. Agora, um ponto de inovação. A inovação ela não para por aí, né? Com mais uma forma de produzir alimentos, podemos ter um meio sustentável para missões de longa duração no espaço. E essa fonte seria uma fonte confiável e saudável para os nossos astronautas. E a ideia ela não se limita somente no espaço. Podemos também trazer para aqui para a Terra, para utilizar em regiões onde há uma certa limitação ou escassez de alimento. Então, o potencial dessa ideia é enorme e pode possibilitar uma melhor qualidade de vida em qualquer ambiente e também para qualquer pessoa. Bom, a nossa Terra, ela enfrenta diversos desafios sérios com a falta de recursos e a crescente população mundial. A segurança alimentar está cada vez mais em risco. E essa pesquisa ao lado mostra que realmente é uma falha mundial grave. O mundo retrocede 15 anos. O acesso a alimentos adequados continua inatingível para milhares de pessoas. E com isso, a gente tem uma pesquisa que diz que se as tendências continuarem, milhões de pessoas estarão cronicamente subnutridas até em 2030. Então, a nossa solução é modificar geneticamente bactérias para programá-las a produzir proteínas com alto índice energético e, além disso, já foi apresentado, essas bactérias emitiriam luz, nos ajudando aí a monitorar sua atividade e eficácia em tempo real, e assim a gente produz proteína de forma sustentável, eficiente, sem esgotar os recursos naturais e que nos ajude a suprir as necessidades nutricionais em regiões com escassez de alimentos. Exatamente, Lari, muito obrigada. Como nossos colegas anteriormente citaram, né, tudo que nós produzimos de tecnologias para o espaço não é só para o espaço, né, isso volta para a Terra. Então, uma motivação a mais para a gente, de fato, fazer isso funcionar, todo esse circuito gênico, essas tecnologias de biologia sintética para fazer essa secreção da proteína alvo, também pode ser usado como base para estudos um pouco mais elaborados, como para que a gente consiga reduzir a fome mundial. Pessoal, é isso. Agradecemos a atenção de todo mundo. Agradecemos também a participação de vocês com projetos excepcionais. Aqui estão nossos contatos, nosso e-mail, nosso Instagram, nossos telefones e também agradecemos finalmente aqui as nossas instituições de ensino, Geração de Marte e o Habitat Marte também.